Eu vou começar agora a falar da minha coleção que eu tenho de trilhas sonoras dos filmes do diretor Stanley Kubrick, né? Nascido em 1928, ou 23 parece, agora me deu um branco aqui, acho que 1923, no Bronx, né? Nova York. Foi até em julho, 26 de julho, né? E morreu em 1999, logo depois, dias depois, que ele chegou a concluir o corte final edição do filme, deixou pronto o filme De Olhos Bem Fechados, seu último grande filme, uma obra-prima também, que ele realizou, né? Que eu tenho até a trilha sonora em CD, né? Mas vou começar assim falando um pouco assim. Ele foi até fotógrafo, né? Eu tenho até um livro, eu tenho até este livro aqui, né? Um livro da Taschen dedicado ao trabalho que ele fez como fotógrafo, bem no início da sua carreira, assim, quer dizer, ele tirou uma fotografia, ganhou um concurso e começou a trabalhar na revista Look bem jovem, 14, 15 anos, né? Foi um trabalho bem precoce. E ele, nova-iorquino e tudo mais, ele fez várias fotos assim, cobriu, né, várias situações assim que falava para ele cobrir, geralmente assim o dia a dia das pessoas e curiosidades, né, que um casal no metrô, né? Ele tem fotos incríveis assim. Então ele foi um cronista aqui de Nova York, ainda adolescente, né? E ele gostava muito de jazz também, gostava de esportes. Ele sempre dava um jeitinho lá de conseguir fazer fotos para a revista sobre esses temas, assim, né, de esportes e... Mas também filmava muito o dia a dia das pessoas, as curiosidades, algumas que chamava até de algumas bobagens e tudo, né? E fotografou alguns astros, né? Como Montgomery Clift, né? Que ainda jovem, né? E o Vaudeville, né? Essa coisa do teatro de revista, coisas assim da época lá do, né? E é um livro bem interessante, assim, né, que documenta bem este período aí, que, né? E aqui ele fez até uns curtas-metragens, assim, um sobre aviação, que é um tema que ele gostava muito, né? Fez também sobre uma luta de boxe, né? Que é bem interessante, que ajudou ele a, por exemplo, a criar a história para o que foi até uma das histórias originais que ele começou os seus primeiros longas. Um foi sobre inventado na Segunda Guerra Mundial, num grupo assim de fuzileiros, né? E bom, então ele em 1955 ele dirigiu seu primeiro longa-metragem. Aqui tem até um card aqui dessa edição belíssima aqui do Kubrick Essencial, né? Em Blu-ray, né? Aqui Glória Feita de Sangue, né? São dois discos Blu-rays, né? E com esses primeiros filmes, né, que ele fez, né? Eu não lembro direito assim quem fez a música do Fear and Desire, né? Um filme de guerra, né? Com um pelotão, né? Que está tentando sobreviver, né? Está meio perdido até numa ação lá que eles tinham que fazer, uma missão, né? E o próprio Kubrick não gosta do filme, acha um filme muito amador e tudo mais, né? Mas ele chamou um pouco a atenção da crítica, né? Ainda mais pela juventude do ator, né? Ele estava ainda muito jovem quando fez esse filme, né? Mas assim, tanto que depois ele recebeu o convite até de um amigo dele para produzir um filme com mais dinheiro. Esse aqui foi uma verba irrisória até, né? Que foi um filme noir, né? Um filme ambientado assim, sobre um triângulo amoroso, né? Que tem o título que A Morte Passou por Perto, né? E é um filme bem interessante, assim, o Kubrick também renega, fala que é um filme amador e tudo mais, mas eu acho que tem belas sequências, assim, incríveis também aquelas sequências dos manequins, assim, que eu achei a construção da cena, né? Mas a fotografia, né? A música até, né? Já que eu estou falando da música do Kubrick, foi do Jerry Fielding, né? Que até era amigo dele, né? Eu acho que ele fez a música também para o Fear and Desire e fez a música para os três primeiros filmes, né? Que foi o Grande Golpe e A Morte Passou por Perto, né? Até o Glauber Rocha, ele falou sobre esse filme aqui, que ele achou muito interessante, né? Ele começou até a acompanhar a carreira do Kubrick, né?
desses primeiros filmes, quando ele escrevia crítica de cinema lá na Bahia e tudo mais, né, algumas resenhas críticas. Né? Aqui temos o outro filme no ar. Esse aqui já tem uma história baseada num livro. O Kubrick ele foi um grande adaptador na literatura. Ele achava que criar um roteiro original era muito complicado e tudo. Ele não é, o talento dele não era muito nessa área da literatura, apesar de ser um leitor voraz, assim, lia muito, né? E por isso mesmo ele reconhecia que seria mais interessante adaptar bons livros, né? Bons romances e tudo, né? E talvez não tão bons demais, assim, porque seria difícil você suplantar até o formato do livro, né? Então ele procurou escrever mais livros medianos, assim, romances medianos, mas com boa qualidade, assim que ele poderia explorar suas ideias, né, o seu universo. E aqui teve participação até de um escritor. Ele usava, de vez de utilizar roteiristas profissionais, ele usava escritores durante toda a carreira dele para auxílio da construção do roteiro, né? O Jim Thompson até, que foi o roteirista, né? Fez o roteiro até do Guerra, Glória e Sangue e O Grande Golpe, né? Dois grandes filmes, dois primeiros filmes que eu também considero assim do Kubrick. Ele começou realmente a fazer uma marca no cinema através desses dois filmes importantíssimos, né? Um até que segue até um pouco o legado do Segredo das Joias do John Huston. Muita gente comparou com John Huston, né? Principalmente até o final do filme, a utilização até do ator Sterling Hayden, né? E vários outros atores também que trabalharam no cinema noir, né? E que estão nesse filme. E aqui já é uma produção que ele recebeu uma verba bem maior, né? Principalmente porque tinha participação do astro Kirk Douglas, né? E é um filme que anti-belicista, anti-guerra, né? Que é baseado numa história real. Também o Jim Thompson ajudou a adaptar, né? O Jim Thompson foi até o autor de O Assassino em Mim e Os Imorais, né, que já foi levado às telas, assim, né, considerado um dos grandes, até o Stephen King considera o melhor escritor policial, né, no ar. E a música parece também que é do Jerry Fielding, né, ele andou utilizando esse compositor, que é o compositor que depois ficou consagrado. Ele fazia, na época também, músicas para séries de TV como Alfred Hitchcock Presents, mas fez trilhas sonoras incríveis, como Meu Ódio Será a Sua Herança, né, do Sam Peckinpah. E esse filme aqui é incrível, um filme antibelicista, foi proibido em diversos países, né, porque ele ataca o alto escalão do exército, né, a força maior e tudo mais, né, e com isso já estava se posicionando de uma forma assim rebelde contra o sistema, né, como os filmes dele são sempre um ataque. Ele não fazia nenhuma crítica, às vezes, direta, mesmo ele fez talvez uma crítica mais direta, né? Mas ele sempre criticou o sistema e a elite e tudo mais, né? Em todos os seus filmes, assim, praticamente, né? Desde o Barry Lyndon, The Shining, né? O De Olhos Bem Fechados, né? O Barry Lyndon, né? O Spartacus, né? E por aí vai, né? São grandes filmes e as trilhas são interessantes. Mas eu comecei a comprar, a adquirir as trilhas, né? Eu não tenho todas, eu gostaria de ter todas. Ainda mais que a filmografia dele é até pequena, ele só fez 13 longas, né? E foi com o filme Spartacus, né? Aqui tem o vinil até. Música do Alex North, né? Um grande compositor que trabalha muito com o Elia Kazan, né? Fez trilhas fantásticas como Bom Chamado Desejo e diversas, né? Aqui tem essa edição bem luxuosa, assim, muito bacana aqui em vinil, né? E a trilha é espetacular, né? O filme também é bem interessante, né? O Dalton Trumbo foi o roteirista. O Kubrick foi convidado assim para fazer essa superprodução por causa dos seus filmes anteriores e o Glória Feita de Sangue, que tinha já o Kirk Douglas. O Kirk Douglas foi o produtor do filme, né? E ele gostou muito do que ele fez com Glória Feita de Sangue, né? Que tornou um clássico, assim, já entrava até na lista dos melhores filmes do cinema, né? E o filme foi interessante também porque Dalton Trumbo era o roteirista que foi perseguido na época do macartismo, né? Caça às Bruxas. Ele chegou até a ganhar 2 prêmios Oscars, mas como um
um escritor fantasma. Ele escrevia o roteiro e outra pessoa, um amigo e tal, que vendia o roteiro, assim, no nome, ficava com o autor do roteiro. Uma coisa absurda, né? Um cara importantíssimo, podia trabalhar e tudo mais. Mas o Kubrick não se deu bem, nem com Dalton Trumbo, nem com Kirk Douglas, até com os atores. Ele teve um problema sério, né? Porque ele era um autor, né? Ele tinha uma ideia já um pouco mais diferente, né? Ele queria o projeto dele, apesar de achar bem interessante a história do Spartacus, né? E o filme foi um grande sucesso, né? Ele teve várias indicações ao Oscar, né? A abertura até do filme foi feita pelo mestre Saul Bass, né? Que é gigantesco, já fazia os filmes do Otto Preminger, lindas aberturas, né? Dos filmes, né? E chegou a trabalhar também com Hitchcock e outros autores, né? E ele mesmo convidou também para fazer o designer na abertura do The Shining, né? O Iluminado, né? E eu tenho aqui também o CD do Spartacus, né? Que eu acho que deve ter um pouco mais de faixas ou faixas extras. É uma trilha belíssima, tem um lindo tema de amor que foi até gravado por diversos nomes do jazz, né, que é um tema melódico, fez um sucesso na época, início da década de 60, né? Eu acho um filme incrível, eu tenho até algumas edições aqui do filme. Aqui 2 edições até, essa aqui foi restaurada, né, no aniversário de 55 anos, então com uma cópia muito bonita, cópia belíssima, tem vários extras, né? E antes eu tinha comprado este com a cópia que não tinha sido restaurada ainda, mas é um belo digibook aqui, ó, tem aquelas imagens assim até do Overture, né, do Saul Bass, né, com algumas imagens muito bonitas, né? E é um digibook duplo, né? E as imagens aqui até uma cena que foi até cortada na época, né, porque insinuava homossexualismo, né? Tem um diálogo entre o Laurence Olivier e o Tony Curtis, né, que ele dá uma cantada, né? E aqui várias imagens, né? São várias páginas até. É um digibook assim, incrível, assim, com muito material, né? Muitos textos, falando dos atores, né? Incrível aqui o livrinho, né? Belíssima essa edição, né? E a música, eu acho uma grande trilha sonora, né? Tanto que no 2001 o Kubrick ele convidou o Alex North, né? Ele gostou da trilha, convidou o Alex North para fazer a música, né? Só que ele acabou não utilizando. Mas antes eu vou dando continuidade na sequência dos filmes, né? Eu vou falar um pouco aqui sobre esses caras aqui. Eu vou falar aqui, tem um livro até que é Stanley Kubrick Archives, né, da Taschen, né, que é legal, que tem um mapeamento de todos os filmes. Aqui interessante as imagens, né, uma bela fotografia do A Morte Passou por Perto, as imagens aqui de Nova York, né. Ele só voltou a filmar Nova York de uma forma já em estúdio em algumas ruas de Londres, né, mas era como se fosse no roteiro, na história, ambientado em Nova York, mas não foi filmado lá, que foi seu último filme, aqui a sequência, que eu acho genial, que tem os manequins, né. Aqui, é uma sequência muito boa. Eu acho incrível aqui esse filme, né. O Kubrick quase não utilizava muito sequências amorosas, românticas, né, de beijos, né. Tem até uma sequência interessante no filme, que tem primeiro beijo interracial do cinema, né? Que foi um ator cubano, né? Que é esse daqui, né? Eu esqueci agora o nome, que dá um beijo bem aqui, faz nessa sequência aqui. O que causou até um certo escândalo, mas o Kubrick era esperto e tudo mais, né? Ele conseguiu lubridiar, colocando bastante pó de arroz no rosto desse ator cubano, né? Que era bem mulato, assim, bem moreno, né?
e colocando ele com a roupa assim bem elegante e tudo para tentar disfarçar e passar esse beijo. Aqui o filme, né, o Grande Golpe, né, que é um grande filme no ar, e tem aí diálogos, né, do Jim Thompson, esse grande escritor, né, de romance noir, né, e baseado no livro Leonard White, né. E o filme é incrível, né, também, tem essa atmosfera de cinema noir, né. Este ator até trabalhou também um ator também meio problemático, assim, meio confuso, trabalhou no West of Eden, né, e criou uma confusão lá com o Nicolas Rey, que até processou o ator, que ele era meio loucão, e fez um filme até de vanguarda, dirigiu até um filme de vanguarda, e trabalhou no Glória, Feito e Sangue neste filme, né, The Killing. Né. Glória Feita de Sangue, né, lindas imagens também. É um filme que é um ataque, né, à força maior, ao Estado Maior do Exército, né, lá francês, à época, né, quando manda executar 3 soldados inocentes, né. E, também esse ator também trabalha, faz aqui ele novamente aqui, né. E é um filme incrível, assim, né? E a música, uma música interessante do filme, dessa sequência final, que a Christiane Kubrick, na época, tinha até um nome alemão, porque era alemã, ela cantando uma canção alemã, assim, romântica, de reencontro de casal durante a guerra, e um filme que a sequência é bem emocionante. O Kubrick não usava muito dessas questões emocionais, mas para esse filme ficou importante essa sequência, né? Porque depois de tanta injustiça, né, tanto desconforto, né, com a hipocrisia, né, o horror desses militares, né, terríveis, né, ele faz uma coisa tocante, né, que dá esse pouco de esperança. Que o Kubrick, ele falava que não era assim tão pessimista, ele até falava que tinha ele colocava um pouco de esperança em alguns dos filmes, né, mas a maioria realmente né. Por isso que eu identifico muito com o Kubrick até do pensamento. Aqui os Spartacus, né, essa abertura de Salbaz, e a música incrível, né, essa sequência aqui do duelo, tem uma música bem interessante, né, mas vamos passar agora para o próximo, que é o Lolita, né. Aqui. Lolita, que já abre a sequência assim, do James Mason, né, pintando os pés da Solon, que é a atriz que faz, né. Ele até deu uma lubrificada também aqui, porque a menina deveria ter 13 anos, aqui ela tinha 15, mas com a carinha assim mais, né? Até mais assim, mais de adulto, um pouquinho mais de adulto, para não chocar tanto, que era um tema sobre pedofilia muito forte. E o filme tem Peter Kiro, né, que é o personagem do Peter Sellers, né? Que é um personagem que a Lolita era apaixonada por ele e tudo mais, que era um dramaturgo que faz o inferno à vida desse Rupert, que é o personagem do James Mason. E a música é bem interessante, ele convidou o grande compositor, né, Nelson Riddle, né, e tem até o tema né, também o do Bob Harris, né. Nelson Riddle é um grande arranjador, ele foi arranjador na época da Capitol, né, da maioria dos discos, dos melhores discos, né, da fase melhor do Frank Sinatra, também do Nat King Cole, né, do Dean Martin. Ele era o grande arranjador, né, na época da Capitol, na década de 50, né, e fez músicas para diversos filmes, né. E eu gosto muito dessa trilha sonora, né, a trilha sonora, o tema principal é como se fosse uma cantilena, né, uma canção meio adolescente infantil que meio que debocha, né, porque na verdade ela faz o Rupert de Gato e Sapato.
fascinado aqui pela sequência que ficou icônica, depois, né, até fizeram o cartaz, né, ela com óculos, né, e tudo mais, né, com óculos de coraçãozinho, né, e o filme é incrível e a trilha sonora acentua essa coisa irônica, né, do humor negro, do humor irônico, muito típico assim dos filmes aqui, o Peter Sellers, né, que está realmente incrível, né, um gênio do humor, né, e o Kubrick adorava, tanto que no filme sequente, né, que ele fez, né, e tudo mais, que ele fez 3 personagens até durante o filme, inclusive até um psicanalista, né, e ele faz um psicanalista aqui, e ele brincando um pouco, né, como se fosse um analista e tudo mais. O Kubrick adorava o Freud, né, ele era um grande leitor do Freud e usou muito do Freud, né, para a construção das suas histórias e roteiros, né. Ele pegava a ideia, um ensaio do Freud, né, o inquietante, né, o Homem Rich, né, que é sobre essa questão do insólito, né, na vida das pessoas, algo que poderia até ser um choque entre algo meio quase sobrenatural com o natural, né? É uma questão até meio simbólica até dos sonhos, todo esse universo de pulsões, né, e de análises psicanalíticas, o Kubrick usou muito nos filmes dele, né? Né? E ele era um pouco fascinado também pelo século XVIII, tanto que ele faz citações diretas em vários filmes, né? Inclusive fez até um filme baseado no final do século XVIII, né? Que é o Barry Lyndon. Ele ia fazer também um Napoleão, que pega esse período, que é exatamente, que é o confronto entre o certo otimismo que já estava existindo pelo luminismo, pelos autores filósofos, né? Que estavam tentando mudar, né? Essa coisa assim da questão política, filosófica, social e tudo, né? De uma modernização da sociedade, né? Que foi o início da Era Moderna, né? Aqui até mas só que isso que até foi fomento para as revoluções, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, mas também caiu no banho de sangue também. Então ele sempre apontando para um otimismo, mas ao mesmo tempo o homem nunca vai levar adiante essas ideias, né, que são muito boas e tudo muito, e que daria muito certo para a sociedade, mas tem o lado do ser humano que é violento, que é ganancioso, que é hipócrita, né? Então ele discute isso muito nos filmes, né? Essa questão que começa na Era Moderna, né? E aqui o filme incrível, Sterling Hardy, que já tinha trabalhado no Grande Golpe, aqui um B-52, né? Que foi o avião até o Enola Gay, né? Que levou as bombas de Hiroshima e Nagasaki, é um filme sobre essa questão atômica, que estava já na época, em 63, mas nesse período, estava já no período também do que aconteceu, da crise lá de Cuba e tudo mais, né, que quase aconteceu uma guerra mundial, né. Ele sempre misturou muito sexo com a violência, aqui o personagem Joseph Scott, que faz um general muito louco, o James Earl Jones, tem um elenco incrível. E novamente o Peter Sellers, né, fazendo 3 papéis, um oficial militar, né? Ele como presidente dos Estados Unidos aqui, né? Que é o personagem Mandrake, esse aqui é um personagem incrível, ele que aciona a bomba, né? E tudo mais. Tem os Lee Pinks, né? Que está incrível nesse filme, né? Tem um elenco ótimo, né? E aqui o Josh Scott novamente, né? E aqui o Peter Sellers como o presidente dos Estados Unidos, aqui o embaixador Peter Bull, né? O ator Peter Bull, embaixador da Rússia. Tem uma sequência que é das mais engraçadas, que o roteiro do Terry Sauter, né? Que fez o roteiro até que era muito ligado à contracultura, né? Fez o roteiro Sem Destino e vários outros filmes importantes. E o Terry Sauter, né? Que é um dos grandes humoristas da década de 60, né? Incrível, né? Como o Peter Sellers e tudo mais. A sequência que o presidente dos Estados Unidos estavam brigando, o Josh Scott com o Peter Bull, né? Embaixador com o general, e o presidente fala, não se pode brigar aqui na sala de guerra. Na sala de guerra foi até construída pelo designer Ken Adams, que fez diversos filmes do James Bond, né? Que é uma coisa incrível, né? E também fez
um dos mais belos do cinema, que é o Barry Lyndon. Ele até ganhou o Oscar por esse filme, né? E aqui ele foi indicado ao Oscar, né? E aqui, um personagem incrível, que até dá o título do filme, Doutor Fantástico, né? Strangelove, que é o Peter Sellers, que é um exilado político, ele é nazista, né? Né? E de cadeira de rodas, uma paralisia assim, que afetou até o braço e tudo mais, mas ele não resiste quando a bomba cai e tudo mais, e ele faz uma saudação nazista, uma das cenas mais icônicas até do cinema. Ele está incrível, né? É um grande gênio, né? E aqui, novamente, se der errado, é um filme maravilhoso. E eu tenho, a trilha sonora foi feita pelo compositor Laurie Johnson, né, que fez diversas trilhas, né? Até filmes da Hammer, como Capitão Cronos, né? Os Primeiros Homens da Lua, que é uma história também do E.G. Wells, do Júlio Verne, né? Que foi dirigido, mas os efeitos especiais são do Ray Harryhausen, né? E aqui o Dr. Strangelove fez também desse seriado, que é uma delícia aqui, né? Que é os Vingadores, né? Eu adorava quando criança assistia essa série. E tem um tema apenas, né? The Bomb Run, né? Que é quase uma marcha militar e tudo, né? Que quando ela é ambientada mais na sequência do avião dos personagens que estão tentando destruir a bomba, né? Aqui com Sleep Speakers e tal. E uma das sequências mais incríveis, que mistura saco de Eros e Tano, misturando sexo e morte, né? Quando o Sleep Speakers, como um cowboy, né? Bem daqueles bem fascistinha mesmo, e monta como se fosse um cavalo e a bomba cai, e ele dando os gritos. E aqui a sequência final, quando ele levanta o braço e faz a saudação. É um filme incrível, né? E a música é muito irônica. O Kubrick usa uma música bem interessante, com uma canção inglesa, né? Uma canção romântica, né? Como deveria ser da época da Segunda Guerra Mundial, na época quando os casais se separavam, quando os maridos, né, iam para a guerra, né? Sem casados, ele ia para a guerra, que era muito comum isso, né? As pessoas casavam por causa do medo da morte, né? Para ter uma espécie de vínculo, né? Uma coisa assim, uma força para poder voltar, né? E eram romances rápidos que aconteciam, tinha um casamento. E depois tem essa música romântica que fala: nós vamos ver num dia ensolarado, a música. E com as explosões das bombas. Então é uma ironia muito sofisticada e bem interessante, né? E o filme fez muito sucesso, teve indicações também ao Oscar e tudo. Claro que teve protesto, que é um filme rebelde. E agora o que eu considero o melhor filme do Kubrick, né? Eu acho uma obra-prima, né? E aqui tem incrível, né? Que é muito baseado nas teorias, na filosofia do Nietzsche, né? Sobre o eterno retorno, sobre o livro dele, Assim Falou Zaratustra, até ele usa a música, né? Do Richard Wagner, né? E tem essa sequência aqui que é incrível, são divididos em 3 partes até, né? Que faz essa ligação do macaco, né, se suplantando e virando um homem, e o homem se tornando super-homem meio no final, assim, mas sempre com aquela questão amarga do eterno retorno, que o Nietzsche ele se baseou muito no pessimismo da época, mesmo influenciado pelo budismo, o budismo, né, que tudo retorna, né, e volta, a gente tem que voltar a passar para as mesmas coisas, né? Que é uma coisa, uma filosofia bem amarga mesmo. Aqui seria o corte epistemológico, né? Que o macaco, quando tem consciência, ele instrumentaliza um osso como se fosse uma arma, né? Aí que daria o passo para o início da civilização, quando ele enfrenta um outro bando, que ele tem contato com um monolito. O monolito é como se fosse uma força inexplicável, talvez alienígena, né? Que dava essa inteligência, né? Que dava essa progressão, né? E aparece em 4 momentos do filme. E aqui é um corte incrível, né? O osso sobe ao céu, que o macaco joga, e logo um corte abrupto que já coloca uma nave até com o mesmo tamanho, assim, né? A proporção, assim, né?
uma nave espacial já no espaço, e aí já usa o Danúbio Azul, né, que por acaso ele estava lá na procura de algumas coisas assim sobre o espaço, vendo os documentários, vivendo alguns documentários naturais também, para se inspirar. Ele era ele via de tudo, ele procurava de todas as informações na sua pré-produção para o filme, né? E, ele estava lá, estava tocando o Danúbio Azul, e quando ele estava assistindo até as imagens do copião, alguma coisa que já tinha sido feita, né? Então ele achou incrível aquilo e deixou até, ele já tinha até encomendado a música, já estava a música pronta do Alex North, mas assim, depois ele pensou, não, eu vou usar músicas clássicas, né? E ele usou o Danúbio Azul com essas naves espaciais dançando no espaço, que foi uma coisa assim genial, além de ser muito bonito. O designer também, né, que é incrível do filme. Aqui, isso aqui é interessante, que é até a filha do Kubrick, né, a Vivian Kubrick, né, ela é até é interessante falar sobre ela, que ela muito ligada ao pai, né, caçulinha e tudo, né, e na sequência ela chegou também a participar também numa sequência lá como fantasma no baile lá dos fantasmas do Iluminado, e também fez um making-off na época, eu tenho até esse making-off no Blu-ray, no DVD do filme Iluminado, né? E chegou a fazer a música do penúltimo filme do Kubrick, que foi Nascido para Matar. Fez as músicas lá, uma música eletrônica e tudo, que é até, por sinal, muito boa até. Mas ela teve um conflito com o pai, porque ela queria fazer a trilha sonora também. De olhos bem fechados, o pai já tinha pensado na música, ela brigou, saiu de casa e depois disso nunca mais se falaram. E ela entrou ainda para a cientologia, que é uma das coisas mais picaretas, assim, horríveis que tem no mundo, assim, dessas seitas, religiões safadas, né, miseráveis. Ela começou a fazer parte disso aí que piorou mesmo, porque seita, fazem lavagem cerebral e tudo mais, né? E aqui até alguns atores que até participam de alguns filmes. E o filme tem até umas imagens belíssimas. Para mim, o filme mais belo do cinema e o segundo melhor filme, né? Eu tenho aqui o contato com o Morolito, né? Que é incrível, assim, né? E aqui eu tenho o vinil que eu comprei na época, né? Eu assisti o filme, acho que foi em 1974, 73, uma reprise, né? E aqui, né, algumas imagens, é um álbum assim, né? É um disco belíssimo, né? O vinil é belíssimo e eu escutava direto, eu achava essa trilha magnífica. Foi o contato que eu tive com os compositores atonais lá do leste europeu, como o Ligeti e tudo, né? Que depois o Willy Friedkin no Exorcista também utilizou essas músicas assim nessa linha, que eu achei fantástico, né? Com Penderecki também, né? Bartók e tal. E eu tenho também aqui o CD mais expandido, que até material suplementar. Eu não tenho a música do Alex North, mas eu até baixei só para conhecer e tudo. E eu achei a música interessante, mas realmente aqui não casaria bem, né? Aqui, né, tem um libreto também com várias imagens, né? Vários textos, né? É uma das melhores trilhas do cinema, apesar de não ser um score original, né? Mas o Kubrick era genial nesse sentido. Ele não era músico nem nada, mas ele procurava entender de tudo. Um cara que falava que tudo que você imagina que ele sabe, né? Tanto que ele pesquisa, tanto que ele lê e tal, tanto que ele era compulsivo assim, né? Nessa coisa assim, né?
E é uma das melhores trilhas também do cinema, que eu acho, né? E o filme é incrível, né? E depois ele começou a trabalhar num projeto também de ficção científica, né? Mas uma questão mais social, que foi uma adaptação do romance do Hunter Burgess, né? Que foi o Laranja Mecânica, né? E a música também mistura clássicos, né? Ele utilizou os clássicos, mas que algumas, boa parte, são até arranjadas pelo, na época, Walter Carlos, né? Que era um compositor de música eletrônica, que depois fez até mudança de sexo, passou para ser Andy Carlos, mudou até o nome, né? E aqui ele usou muito Beethoven, que o personagem principal, isso foi até uma inovação que no romance não tinha isso, que ele adorava Beethoven, né? E é aquela coisa do Kubrick, né, a gente fazer essa associação de violência e cultura, né, civilização e destruição, né, que, usando o belo, né, porque o Beethoven ele foi um compositor que era tanto adorado lá pelos intelectuais, né, pelas pessoas que pensavam no bem da humanidade e tudo, assim como Hitler, né, assim como Stalin, até esses governos americanos também, sempre usou nessas festas e tal, né? E eles são verdadeiros monstros, né? E tudo, né? Mas então, um psicopata, um monstro, né? Que é o Alex Delarge, né? Que é uma interpretação das mais incríveis, né? Que eu acho que foi do Malcolm McDowell, né? Que fez um trabalho incrível. Ele que teve a ideia do olho aí, essa maquiagem do olho, essa indumentária e tudo, né? Foi muita ideia dele. E até o sotaque também, ele inovou, ele fez um sotaque bem interessante, que é mais do norte, né, da região dele até, do que o Cockney, né, que estava mais, que tinha mais referência no livro, né, com a mistura de Natsá, que é uma gíria lá, que o Walter Burgess, que é um grande linguista também, criou para o filme, para os personagens, né. E aqui é interessante até que essa sequência cita até o 2001, que aparece o disco aqui quando ele está nessa loja de discos, né. E o filme era incrível. O filme o filme talvez maior bilheteria, junto com o Iluminado, né? São os filmes que tiveram maior bilheteria do Kubrick. Até então foi a maior bilheteria. Que o 2001 teve sucesso, apesar de muita gente não ter gostado, achado o filme meio absurdo e tudo, e chato e tal, muitas críticas, ninguém entendeu, a crítica caiu em cima, né? Mas fez sucesso porque era a geração do LCD, Licértica, lá dos hippies, então fez sucesso, um sucesso em parte por causa disso e tudo, né? Então conseguiu pagar e tal, que foi um filme caro. Durou 5 a 6 anos para se produzir. E o Laranja Mecânica foi um filme bem mais barato, uma equipe bem menor, né? Uma equipe mais de 20 pessoas só, e com controle absoluto do Stanley Kubrick, né? Mas ele deu toda a liberdade ao Malcolm McDowell, que inseriu várias coisas interessantes, como cantar, usar a música Sing in the Rain na cena do estupro, né? E uma trilha incrível. Eu, na época, cheguei a ler o livro e adorava a trilha, escutava direto, eu achei maravilhosa a trilha sonora. E louco para conhecer o filme, eu só fui conhecer mesmo em 79, quando a ditadura militar começou um programa de abertura. Mesmo assim, o filme era exibido, né, com as sequências que tinham sexo, assim, aparecia o sexo das pessoas, tinha uma bolinha, assim, né, tentando tampar. Mas só que a bolinha nunca acertava, saia correndo e tal, quando os personagens corriam. E eu assisti até no Rio de Janeiro, e o Carioca, não perdoei, foi gargalhado engargalhado em cenas muito violentas de estupro até. Então foi uma coisa assim, estranha, né? Mas o filme maravilhoso. Eu considero um dos 3 melhores filmes do Kubrick, eu acho, né? Eu tenho até um 7, até com vários personagens, do Alex Delarge. Bom, aqui, né, é um 7 que eu tenho dedicado ao Laranja Mecânica. Ali até tem um DVD com livro da Tasca, que é maravilhoso, tem um pôster, um tamanho gigante, e aqui várias figuras que eu tenho até em escala de 30 centímetros, 1x6, e outras menores, né, da marca Mesco, né, e aqui também, acho que a Lívia Medal também é da Mesco, a Mesco que meio que assumiu tudo, né, eu não sei esse Funko aqui que é da NECA, né,
Esse aqui tem até 3 cabeças, assim, é muito legal. E é o livro até aqui do Walter Pugh, também é uma edição especial de aniversário, né? E aproveitando, eu também tenho outro set dedicado ao Iluminado, né? Que várias figuras, principalmente da Irmãs Grader, né? Que eu acho uma aparição assim fantasmagórica das mais terríveis, né? Isso até da Leavenworth Dolls, que tem falas, né? Tem um som eletrônico aqui, essa aqui da Redman, né? Que é muito perfeito das duas irmãs. Aqui o Jack Nicholson, né? Uma figura também muito perfeita, né? E aqui objetos aí do filme e tudo mais. E assisti esse filme, foi o lançamento dele, em 75 parece, né? Ele teve várias indicações, 4 Oscars, né? O Kubrick nunca ganhou nada, né? Um absurdo, nem como roteirista, que ele foi roteirista, o único roteirista do Barry Lyndon, o Laranja Mecânica também, ele não teve auxílio de ninguém, ele fez sozinho. E esses filmes são verdadeiras obras-primas, mas os filmes eles não eram entendidos, não eram compreendidos, né? E aqui o Laranja Mecânica, sequência que ela mata a mulher dos gatos, né? Que é incrível, né? E esse ator até, eu esqueci o nome dele, que faz o Darth Vader, né? E aqui essa sequência incrível, né, do filme. E aqui o Barry Lyndon, né? Que o Barry Lyndon foi uma transcrição exata lá. Ele fez todo um trabalho de pesquisa do século XVIII, principalmente os pintores. Ele procurou os castelos, né? Que tinham a ambientação exata da época, né? Foi um trabalho gigantesco. E antes ele ia fazer o Napoleão, né? E fez eu tenho um livro gigantesco aí, também todo o material que ele coletou para fazer o Napoleão, né? Baseado num romance também da época. E tem o Ryan O'Neal, né? O galã do filme Love Story, né? Que trabalha no filme, né? Aqui várias sequências, né? Incrível, né? E ele teve muito problema, assim, né? Para conseguir essas locações e tudo, muita coisa foi feita até em estúdio, né? Mas ele em castelos na Irlanda, na Inglaterra, Escócia e tudo mais, alguns assim na Europa, né? Ele conseguiu. Aqui é a linda Marisa Berenson, né? E a música é fantástica. A música ele usou músicas clássicas e músicas da época, né? Músicas assim da época mesmo, assim, sem ser até mesmo de compositor clássico, mas músicas assim militares e tudo. E o tema belíssimo, né? Um dos temas que ficou marcante foi a Sarah Bender, música do Handel, né? Que ele fez diversos arranjos, assim, até quem ajudou nos arranjos foi o Leonard Bernstein, um grande compositor, né? E usou também alguns compositores que já saíam um pouco da faixa dessa época do filme. Ele teve que fez de malandro e tal, porque ele não encontrava quase nada de um tema realmente romântico, né, e lírico, né, para ilustrar algumas sequências, né, como um concerto de Schubert, que é lindíssimo e ficou das cenas mais bonitas. O Márcio Scorsese, que adora esse filme, foi o filme favorito dele, ele até comenta, né, na sequência de sedução do Barry com a Marisa Berenson, né?
fotografado com a câmera especial, até a lente do Weiss, né? Que só existia duas no mundo, essa e uma que estava lá no espaço lá e tudo mais, né? Um daqueles satélites e tudo, né? Antes da Hubble, né? Então tinha essa lente especial, assim, que conseguia capturar esses movimentos com pouca luz, né? Luz mais ambiente, olha só, para ver que ele nunca usa luz artificial, apenas, né, a luz natural, então, ou a vela, né? Então é uma coisa incrível o trabalho de fotografia, né? E a composição também, né, dos personagens, o figurino, tudo, é uma recriação fantástica, né? É um filme amargo, pessimista, né, e muito belo. Tudo. Agora vamos para o meu segundo filme favorito do Kubrick, que é o Iluminado. Eu considero o segundo melhor filme de terror, para mim está entre os 20 melhores filmes do cinema, né? É o Iluminado, que é baseado numa história do Stephen King. Eu cheguei até a ler o romance antes do filme, já na cabeça já estava falando sobre a preparação do filme, né? E foi interessante, né? Muitos criticaram que o Kubrick estava fazendo um filme de terror, né? E tentando conseguir fazer sucesso com um filme assim mais popular, nessa linha mais popular e tudo, né? Mas o filme é incrível. Ele pegou um romance que mediano, né, que é o Iluminado, e transforma uma das maiores obras-primas da humanidade para mim, né, que é um filme incrível, que tem várias discussões bem interessantes, até políticas e tudo, e sobre essa coisa do universo do horror, do fantástico, né, do Unbelicht lá, que ele gostava muito, né, do ensaio do inquietante lá do Freud, né, e aqui o Jack Nicholson, que para mim é a maior interpretação da história do cinema, assim, eu acho dele, né, a interpretação dele, e para mim é a maior do cinema, tá entre as maiores, assim, é difícil falar a maior, mas eu até, como o meu filme favorito aqui é As Irmãs Grady, né, e esse menino tá incrível também, selecionou entre 5.000 crianças, que ele, né, até encontrar o garotinho, que o Danny, que tudo. Gostado que os nomes dos personagens são nomes dos atores, o menino também chama Danny, né, como Jack Torrance é Jack Nicholson, né, e a Shelley Duff também, né, também chama Shelley. E aqui também ela fez um trabalho incrível de interpretação, né? E o filme é maravilhoso, o Jack Nicholson. E o que ajuda muito, exatamente, essa preocupação com a trilha sonora foi a música, né? Aqui temos. Ele utiliza novamente aqui já como o Andy Carlos, né? Que é a imagem, né, do disco até do Saul Bass, né, o grande designer, né, e as músicas são incríveis. Tem a música aqui do Andy Carlos, né, que é baseado a música medieval, né, que é a música da morte, né, que é o Ode à Morte, esqueci agora, né, Rocky Mountains também, que é a música da sequência que estão indo para o hotel, né? E depois usou muito Ligeti, Bartók, né? Essa música do Bartók ficou perfeita, principalmente na sequência do encontro lá com Kubrick, entre o Jack Nicholson e o filho lá, o Randy, né? E principalmente Penderecki, aqui, 3 faixas do Penderecki. E usou algumas músicas, né? Que pena que não tem as duas canções, né? Duas canções da época, dos anos 20, 30, né? Que faz referência à época das festas luxuosas que tinham lá no hotel e tudo, né? Onde a elite se reunia, né? Para passar férias, geralmente em julho, né? Tem até o quadro lá, ficou famoso,
de 4 de julho, né, de 1922, né, que chegou a completar 100 anos aí, parece, né, 21 parece, 1921, o 4 que encerra o filme. O filme teria um final diferente, né, com a Wendy, né, e o Danny no hospital, né, por causa do choque, né, que eles foram sobreviver, e fora também eles tiveram que a forma como eles tiveram que sair também, porque o Jack Nicholson quebrou todas as máquinas e tal, e não explica muito assim, como seria, né? Mas o filme também dava essa coisa mais otimista, que eles sobreviveriam, né, e tal, né? Né? Mas não, ele utiliza uma sequência que o Jack Nicholson já morto, né, congelado na sequência do Labirinto, que é incrível, né? Aqui a sequência famosa, né? E Johnny, eu tenho até aqui um porta-livro, aqui um bookend, né, com Jack Nicholson, né? E ele congelado aqui, né, no labirinto. Ele percebe, o Danny consegue lubridiar o pai e tudo, consegue escapar, e o personagem morre congelado, né? E aqui a sequência aqui vai dar um traveling do hall lá do Overlook, do hotel, e temos a imagem do Jack Nicholson, baile. And a rendezvous, your eyes. Como se ele sempre, porque tem uma fala no filme que ele sempre foi do hotel, né, quando ele conversa com um dos personagens fantasmas, né? Então, eu acho a música incrível, importantíssima, assim, realmente causa muito pavor essas músicas, né? O próprio Kubrick não utilizava música assim nas filmagens, nos sets, mas nesse filme, como tinha sequências assim de vários travelers, o menininho andando de velocípedo nos corredores, ele chegou a usar música lá do Penderex, essas coisas todas que realmente causavam pavor, e o menininho ficava até realmente com uma expressão de horror. Ele tinha 5 para 6 anos na época, né? Então era um método até para arrancar essas... E depois, em seguida, eu não tenho essa trilha sonora, que é um filme fantástico também, um filme que ele fez sobre a Guerra do Vietnã, né? Tem todo o preparatório aqui, as sequências são incríveis, né? O personagem do Joker, né? Aqui, o capacete dele tinha tanto lá, nascido para matar, aquela coisa da dualidade lá, daquela coisa bem do Kubrick, né? E como símbolo da paz e o amor lá, né? E um filme incrível. A Wendy, né, fez... A Wendy não, a Vivian, né, a filha dele, fez, como eu tinha comentado, fez a música, né, algumas músicas. E ele usou muita música popular, inclusive rock, surf music, como aquela Surf and Bird, né, que é muito legal, né, música do Rolling Stones, e a música da Nancy, aqui é a menininha, 14 anos também, uma lolita vietnamita, guerreira e tudo mais, né, enfrenta todo esse batalhão aqui. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you
filme tem essa coisa amarga, que no final é incrível, ele usa a música do Clube do Mickey Mouse, que é um programa de TV, e todos eram essa geração, jovens, e todos assistiam esse programa na TV, e eles, de vez de cantar alguma música dessas aí, de heroísmo, não sei o que, estavam cantando o Clube do Mickey Mouse, né? Como se fosse uma fuga mesmo, pelo horror que eles passaram. É uma imagem de verdadeiro inferno, né? Lembra muito os quadros lá do Bosch, né? Aquelas imagens infernais, né? E o último filme dele, que é um filme belíssimo, já começa com a sequência de nu, né? Da Nicole Kidman, das atrizes mais talentosas e mais lindas aí do cinema dos últimos anos, né? Na época casado com Tom Cruise, e o Kubrick queria muito usar essa ideia, porque somos um casal de uma elite em Nova York e tudo mais, e sobre essa questões de infidelidade, questões de perigos em relação ao sexo, um filme baseado no livro do Arthur Schnitzler, que é um escritor que o Kubrick sempre queria adaptar. Ele já tinha tentado conseguir os direitos, né, desde 1970 para adaptar, né? É um breve encontro de sonhos, parece, e tal, com um conto romance, eu não sei, lembro direito se é um conto romance, né? O Arthur Schnitzler aqui, que foi um autor que tinha sido adaptado, né, por um diretor que ele gostava muito, né, um diretor austríaco. Ele tem muita essa ligação com cultura alemã, cultura vienense e tudo, né? E aqui é modelo, com Tom Cruise faz um médico, né, atendendo. E a música aqui, o Jackson Pollock faz um milionário, né, que ele dá essa festa, né, ele tem uma conversa com ele, pede até para tentar socorrer, que teve um problema com drogas. E o filme é sobre essa questão meio de casal, né, de situações aí de um pouco de crise, né, do casamento, e ciúmes, e mais desejos, né, e fantasias, né. O filme é incrível, né, e tem toda uma atmosfera de filme de terror, quase como se fosse do Iluminado também, né, com essa segunda festa que tem no filme, e com uma orgia, né, que participam aí uma elite misteriosa. Né? E o filme é fantástico, primoroso em todos os sentidos. O próprio Kubrick chegou a declarar que era o filme favorito dele, não falou que era o melhor, não, mas falou que era o filme favorito, né? E que ele tinha chegado assim, o que ele queria fazer, né? Uma síntese aqui. Tem muito material também nesse livro, né? Aqui do Iluminado, eu acho que sequência de esse ator morreu até recentemente, né, que faz o Barman, né? Foi o ator que mais trabalhou nos filmes do Kubrick, né? Ele trabalhou em 4 filmes, eu acho. E aqui, ele dirigindo várias sequências, né? Ele gosta muito de pegar a câmera e fazer, apesar de usar sempre o John Scott e outros fotógrafos, né? Mas ele foi fotógrafo, então ele sempre tinha essa coisa. Então ele analisava a luz, a iluminação e tudo, né? E aqui
boate lá que ele mesmo mandou fazer, né? Para o Laranja Mecânica, para dar esse efeito assim, meio futurista, né? Então, aqui a trilha sonora de Olhos Bem Fechados, né? Que tem a música do Shostakovich, que é uma valsa que toca umas 3 vezes no filme, uns 3 momentos, né? Né? Essa jazz suite, né? Que apesar de não ter nada a ver com jazz, tem mais a ver com música talvez folclórica lá da Rússia e tudo mais, né? E tem várias até de músicas populares, como também uma música do Ligeti também. Uma sequência do baile tem uma orquestra que toca algumas músicas famosas também, né? Que de uma forma irônica, ele sempre usando aquele humor dele, típico humor dele, né? E como Stranger in the Night, né? Que é quase considerado hoje um hino gay até. E é isso aí, né? O tema do Ligeti toca várias vezes, um tema com piano, que é extremamente introspectivo, né? E misterioso e com muito suspense. Eu até separei aqui uns. Também um digibook também de Blu-ray, com vários Laranja Mecânica, né? Dr. Strangelove, aqui é uma versão nacional, né? Que tem pôster, tem cards, tem vários. São 2 discos, né? Bem mais completa que esse, que é um importado, né? Tem o Spartacus, né? O Blu-ray de Olhos Bem Fechados, Nascido para Matar, 2001. E aqui tem todos os filmes dele a partir de Lolita e tudo mais, 2001, Laranja Mecânica, Berlim, The Shining, o Nascido para Matar, inclusive tem um documentário, Life in Pictures, né? Que é bem legal, né? E tem A Look Malcolm também, outro documentário que o Malcolm fala sobre, além de vários outros extras, assim, né? Tem muita coisa de extra, né? Nesse também nesse do Laranja Mecânica também tem esse A Life in Picture, né? Que foi um documentário que foi feito logo depois da morte dele, foi até narrado pelo e também tem o Look Malcolm, né? Mas é isso aí, a minha coleção eu acabei falando um pouco sobre tudo, né? Sobre Kubrick, né? Que é importante, né? Falar da música dele é falar também dessa maneira perfeccionista que ele tem de construir um filme perfeito, né? Ele realmente foi o cineasta que fez os filmes perfeitos. Para mim, é o segundo maior diretor de todos os tempos, porque o Hitchcock ele tem até muito a ver, muito parecido com Kubrick, mas tem uma obra maior, 53 filmes, ele fez mais obras-primas, conseguiu ainda fazer uma quantidade maior, então por isso que eu considero ele o maior diretor. Mas o Kubrick, se tivesse feito mais filmes, então ele estaria equivalente à quantidade de obras-primas, né? Que são tão geniais quanto, assim, muito boas. Então é isso aí, muito obrigado por assistirem, né? Até a próxima. Trying to make me jealous.
will unscrew your head and shut down your neck! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Take me